Você também sente que está sempre atrasado? Como se a vida fosse uma espécie de corrida invisível e todo mundo já tivesse largado há anos, menos você? Aos 25 tem gente casando, tem gente sendo promovida, empreendendo, virando pai, viajando o mundo. E você ainda tentando entender o que é da vida. O que é que está de errado com você, né? Mas, e se eu te dissesse que talvez não tenha nada de errado? Talvez o problema não seja você estar atrasado. Talvez o problema seja essa ideia maldita de que existe um tempo certo para tudo. Hoje a gente vai desconstruir essa ilusão, mas com calma, com dor, com verdades e talvez com um pouco de alívio também. Porque sim, tem uma história por trás deste relógio invisível que vive martelando na nossa cabeça. E ela não começa agora. Ela começa lá atrás. Quer saber por onde? Então respira, porque isso vai te pegar por dentro. Sabe, eu mesmo já fui refém desse relógio invisível. Acordava com a sensação de que tinha que correr. Mas correr para onde? Para alcançar quem? Nem eu sabia. Era como se houvesse uma plateia imaginária me julgando o tempo inteiro. Como se cada escolha que eu fizesse, fora do cronograma oficial da vida, fosse mais uma prova do meu fracasso silencioso. Já era para você estar formado. Já era para você ter saído de casa. Já era para você ter encontrado alguém. Já era. Essa frase ecoava dentro de mim como uma sentença. Quase como se o tempo tivesse expirado. E o mais cruel é que a gente acredita. Acredita que existe um script universal, um manual secreto que todo mundo recebeu, menos a gente. Mas a verdade é que esse manual não existe. A gente só repete o que nos ensinaram. E ninguém parou para perguntar por que o certo tem que acontecer exatamente agora. Essa dúvida foi o que começou a minha libertação. E talvez também possa começar a sua. Mas para isso a gente precisa entender de onde vem a sua obsessão por estar no tempo certo. E é aí que as coisas começam a ficar mais interessantes. A origem desse tempo certo não veio do acaso. Ele foi construído, moldado, martelado na gente desde cedo com frases disfarçadas de preocupação. Não vai estudar não? Já tá na hora de arrumar um trabalho fixo? E as namoradinhas? Sempre sorrindo, mas sempre cobrando. A sociedade criou uma espécie de cronômetro emocional. Infância, adolescência, faculdade, emprego, casamento, filhos. E no fim, se tudo der certo, uma aposentadoria que você nem sabe se vai viver para aproveitar. Essa sequência virou a régua. A régua invisível que mede sucesso, maturidade e valor. Mas essa régua não considera uma coisa essencial. Você. Teu tempo, tuas pausas, tuas dores. Porque vamos ser honestos, ninguém passa ileso por essa vida. Tem gente que teve que adiar sonho para cuidar da mãe. Tem gente que parou tudo para lidar com depressão. Gente que só está tentando sobreviver enquanto o mundo corre. E ainda assim, a gente se compara, se cobra, como se a nossa linha do tempo tivesse que seguir o mesmo ritmo de quem não viveu metade do que a gente viveu. Mas, e se esse tempo certo for uma ilusão coletiva? Um roteiro que ninguém revisou, mas todo mundo segue. É isso que a gente vai começar a questionar agora. Porque a real é que a vida não é uma corrida, ela é uma dança. E cada um tem o seu próprio ritmo. Mas aí vem o dilema mais cruel de todos. E se eu tiver desperdiçando meu tempo? Porque por mais que a gente entenda que cada um tem seu ritmo, a comparação ainda grita. Principalmente nas redes. Você abre o celular e lá está. Alguém com 22 anos já milionário, com 25 já casado, com 30 morando num sítio em Bali, cercado de coqueiros e propósito. E você,
deitado na cama, encarando o teto, se perguntando se errou demais no caminho. A gente começa a duvidar das escolhas, das pausas, dos desvios. Será que eu devia ter insistido naquela faculdade? E se eu tivesse aceitado aquele emprego? E se? O e se é um veneno silencioso. Corrói a nossa confiança e transforma cada escolha num possível arrependimento. Mas sabe o que quase ninguém fala? Até quem acertou o time se sente perdido. Até quem seguiu o roteiro certinho, às vezes olha por lado e pensa, era só isso? Porque no fundo, o problema não é o tempo, é o peso que a gente coloca sobre ele. Como se existisse um ponto exato para florescer. E se você passar dele, já era. Mas a verdade é que algumas flores só desabrocham no fim do outono. E tá tudo bem. Teve um dia, e eu lembro exatamente qual, em que eu estava sentado no chão do meu quarto, cercado por um caos que nem era físico, era interno. Sabe aquele tipo de silêncio que grita? Era isso. Eu já tinha tentado seguir o roteiro. Fiz faculdade, troquei de emprego, tentei relacionamento estável, tentei parecer estável, mas por dentro tudo estava fora de ritmo. E foi ali, no meio daquele vazio barulhento, que uma pergunta me atravessou. E se eu não tiver atrasado? E se esse for o meu tempo? Cara, parece simples, mas me desmontou. Porque até então eu estava tentando caber em um tempo que não era meu. Tentando correr uma pista que não fui eu que escolhi. E não é que eu estivesse errado, eu só estava dançando no compasso de outra música. E aí veio o primeiro insight. Nem todo mundo floresce cedo. E isso não te faz menos, te faz único. Tem gente que encontra seu propósito aos 20, tem gente que se perde aos 30, tem gente que renasce aos 40, tem gente que vive uma vida inteira em silêncio até que um dia finalmente se ouve. E sabe qual o ponto em comum entre todas essas histórias? Todas são válidas. A vida não tem prazo de validade para recomeçar. Você não é leite, você é movimento. E movimento tem ritmo, não data de entrega. Sabe o que está escondido nas entrelinhas disso tudo? A culpa. É ela que te faz sentir atrasado. Não é o tempo, não é o mundo. É a culpa que você carrega por não ter chegado lá. Mesmo sem saber onde exatamente é lá. A gente aprendeu a se culpar por estar cansado, por não produzir o suficiente, por não ser tão admirável quanto os outros. Mas ninguém te contou que parar também é um ato de coragem. Ninguém te ensinou que o silêncio também é um caminho. E que tem ciclos que você precisa viver até o fim antes de abrir espaço para o novo. A gente quer acelerar, pular etapas, viver logo o ápice. Mas ignora que o que constrói é justamente o meio do caminho. O incômodo, a espera, aquele limbo onde nada parece acontecer, mas tudo está se reorganizando por dentro. Você não está parado. Você está se gerando. Você está virando outra coisa. E é nesse espaço que nasce a potência de verdade. Não no palco, não no feed, mas no bastidor. Na parte da história que ninguém mostra, mas todo mundo vive. Então respira, porque talvez você não esteja atrasado. Talvez você esteja exatamente onde precisava estar para descobrir tudo que ainda nem imaginava ser. Agora escuta isso com atenção, porque talvez seja a parte mais importante de tudo que a gente falou até agora. Você não veio para cumprir um cronograma. Você veio para viver uma história. E histórias não seguem relógios. Elas seguem processos. E o seu processo é sagrado. Sabe por quê? Porque ele é teu. É ele que está te moldando, mesmo quando parece que nada está acontecendo.
É nas noites em que você se sente perdido que a sua essência vai ganhando forma. É nos dias em que o mundo parece estar indo rápido demais que você aprende a andar no seu ritmo. E se eu te dissesse que toda essa sensação de atraso é só um pedido do seu corpo e da sua alma para você olhar para dentro, para parar de se guiar pelo marco dos outros e começar a respeitar os seus? A real é que ninguém tem a vida resolvida, nem quem parece estar na frente, porque a linha de chegada não existe. A gente só muda o tipo de meta, o tipo de cobrança, o tipo de angústia. O problema nunca foi o tempo. Foi o medo de não estar à altura das expectativas dos outros e das suas. Mas hoje eu te convido a fazer uma coisa diferente. A abaixar esse escudo, a tirar esse cronômetro do pulso e se perguntar com sinceridade: o que realmente tem valor para mim agora? Porque talvez a resposta já esteja aí. Você só estava ocupado demais tentando alcançar o tempo para perceber que era ele que estava tentando te alcançar. Respira fundo comigo. Vai agora, sem pressa. Fecha um pouco esse turbilhão que a gente carrega na cabeça e sente o que ficou ecoando aí dentro. Porque às vezes tudo que a gente precisa é de um momento sem cobrança, sem ter que provar nada para ninguém, nem para si mesmo. Você já parou para pensar que talvez o simples fato de existir com consciência já seja revolucionário? A gente se cobra tanto para chegar lá, mas quase nunca celebra o que já atravessou. Os dias de que você não desistiu, as noites que você chorou em silêncio, mas no outro dia levantou, as fases em que você sentiu tudo desmoronar, mas ainda assim segurou as próprias mãos. Tem força aí, tem beleza aí, tem vida aí. E por mais que pareça lento, tem algo se construindo em você. E quando finalmente florescer, ninguém vai entender como você ficou de pé tanto tempo em silêncio. Mas eu vou, porque agora você também entende. Chegamos naquele ponto que tudo começa a fazer mais sentido. Mas não de um jeito óbvio, não como uma resposta pronta, mas como aquela paz silenciosa que aparece quando a gente para de lutar contra o próprio tempo. E agora eu te pergunto, quantas vezes você já se odiou por não estar onde deveria? Quantas vezes engoliu um sorriso falso só para parecer bem na frente dos outros? Quando por dentro você só queria entender por que diabos tudo parece mais lento para você. Mas olha, talvez seu caminho não esteja atrasado. Talvez ele só seja mais profundo. E caminhos profundos levam mais tempo para se abrir. Você não está vivendo devagar, você está vivendo com intensidade. E intensidade não é medida em anos, é medida em presença. Quem vive no próprio tempo incomoda, porque não corre com a manada. E isso assusta, mas também liberta. Você não é um erro no sistema. Você é a falha gloriosa na matriz que mostra que dá para fazer diferente, que dá para viver no próprio compasso e ainda assim chegar onde importa. Você percebe? A vida nunca foi sobre estar na frente. Foi sobre estar presente. E cada vez que você se culpa por não ter chegado lá, você se afasta do único lugar onde a mágica realmente acontece. O agora. O teu agora, cheio de falhas, pausas, recomeços e silêncio, mas também cheio de potência. Você não está atrasado, você está vivo. E viver já é uma vitória absurda nesse mundo que tenta te transformar em máquina o tempo todo. Então para, respira e lembra. O tempo certo não é o tempo que te disseram. É o tempo que te respeita, que te acolhe, que caminha ao teu lado e não te empurra contra o abismo da comparação. Talvez você já esteja vivendo o exato momento em que tudo muda.
E só por ter parado para ouvir isso aqui, você já começou a dançar diferente. Deixa o seu like, comenta a parte que fez mais sentido para você e assista esse vídeo.